Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e vamos hoje a mais um tema. Eu estava fazendo aqui uma verificação, um estudo, tive a ideia de dar uma olhadinha como é que anda a divulgação da doutrina espírita no planeta. No Brasil, todos nós sabemos que é o país mais espírita do mundo, aquela coisa toda. Mas e o resto do mundo, como é que está? Como é que nós podemos enxergar a evolução do espiritismo? Bom, nesse estudo que nós fizemos, veja, o centro espírita, não o centro espírita dentro da forma que nós o conhecemos, mas reuniões onde se praticou mediunidade, sempre existiu. Desde da era antiga, o homem sempre teve essa conexão com o mundo espiritual. 1000 nomes diferentes foi dado, profetizar e entre outras coisas, mas é o processo mediúnico, sempre existiu. Com Kardec, isso foi devidamente organizado. Os espíritos passaram. Isso é uma parte da doutrina, vamos dizer assim, a parte prática, o exercício da mediunidade. Agora, a doutrina espírita é muito mais ampla, tem toda uma filosofia, e essa filosofia explica e dá um novo sentido para o contexto de vida ou morte. Já dá uma nova forma de enxergar a vida propriamente dita. De que isso aqui é um momento, essa vida que é uma bênção de Deus, nós temos vivê-la intensamente, aproveitá-la da melhor forma possível, fazer o melhor de nós na vida, mas ela é uma coisa muito rápida, perto da grandiosidade que é a eternidade. Pois tivemos outras vidas, vamos ter outras vidas e assim por diante. Por isso que a doutrina espírita, ela vem com uma nova proposta de vida, ela vem com uma nova proposta da nossa relação com o outro lado da vida. Pois é, então o que acontece? Ela nasce, né, na França, através de Kardec. Os espíritos trabalharam com médiums ao redor ali de Kardec, e ele fez um estudo profundo, que lhe custou saúde, que lhe custou muita coisa na vida pessoal dele. Ele se entregou para essa realidade incontestável, que hoje ainda as pessoas não dão muita, vamos dizer assim, não dão muita bola para a doutrina espírita, mas dia virá que a humanidade vai entender o que é o espiritismo. Bom, enfim, logo depois da codificação, que isso explode na Europa no final do século XIX, simplesmente explode, vem parar no Brasil. E chega no Brasil num momento de muita mudança, né? A abolição da escravatura, a queda da monarquia, o início da república, várias coisas aconteceram no Brasil naquele momento. E o Brasil começa a experimentar essa nova filosofia de vida. Sem dúvida, houve muita reação das religiões daquele momento. Como sempre, lá o Kardec sofreu muito para implantar o espiritismo na França. Aqui no Brasil não foi diferente, os problemas foram muitos e muitos, mas em função de uma destinação que o Brasil tem, repito, não é superioridade espiritual que o brasileiro tem. O que nós temos aqui no Brasil, em função do espiritismo ter crescido muito, é uma responsabilidade espiritual. Quando o Chico lança o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, em momento nenhum Humberto de Campos quis dizer que o Brasil é o melhor país do mundo, em todos os sentidos. Então, por isso que aqui é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho por quê? Porque todas as religiões estão implantadas aqui no Brasil e nós não temos nenhuma oposição, graças a Deus. E esperamos que continue dessa forma, né? Mas, por isso, a pátria do Evangelho nós já somos. Aqui a maior religião católica do mundo, as religiões protestantes, o espiritismo, a Umbanda, outras religiões espiritualistas, todas aqui estão em grande intensidade. Por isso, podemos chamá-lo da pátria do Evangelho. Agora, o coração do mundo ainda vai ser
ou esperamos que isso aconteça, mas não como superioridade moral, que o Brasil é o melhor, nada disso. É uma responsabilidade que nós brasileiros temos em função, eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas em função da pobreza moral que nós temos. Em função da educação espiritual deficitária que nós temos. Nós somos povos de todo o planeta Terra e talvez de outros orbes, bastante devedores, e nos foi dada uma oportunidade aqui nesta terra bendita. O Brasil é um país maravilhoso, o Brasil, mas nós somos um povo muito necessitado. Se alguém não tá entendendo o que eu estou dizendo, é só você olhar a televisão, olhar as mídias, você vai ver, nós estamos ainda bastante problemáticos, mas não é o motivo do nosso bate-papo aqui. Nosso papo é a expansão do espiritismo. E no Brasil, ele evoluiu rápido em função de um valor que o brasileiro tem, que é é um povo muito receptivo. Então isso facilitou. O sincretismo religioso brasileiro é muito forte, então também facilitou, e com isso explodiu o espiritismo no Brasil. Né? Quando eu disse que o Brasil é um país de muita necessidade moral, estamos falando da desigualdade histórica e sofrimentos coletivos, campos de provações e expiação que nós temos aqui. O espiritismo, então, ele chega mais do que qualquer lugar do mundo como consolador para nós aqui. E, claro, o espiritismo nos dá uma noção profunda de justiça, de expiação na reencarnação, de uma forma de nós sermos provados para ver se nós estamos evoluindo mesmo, e uma visão do que nos espera, o que é vida futura. Lembrando, o correto é viver o hoje. O passado serve de lição, o futuro é uma esperança, mas nós temos que viver hoje intensamente, porque aí, vivendo intensamente o dia de hoje, dentro, o mais próximo possível das propostas de Jesus, nós já saberemos qual é o nosso futuro. Não precisamos nenhum médium dizer para você, o teu futuro, não precisa. Pois é. Agora, o que acontece? O Brasil, ele desenvolveu muito bem o espiritismo, uma coisa impressionante. Só que aí acontecem muitos obstáculos para que o espiritismo cresça lá fora. O materialismo, ele é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, muito forte. E com isso dificulta muito a evolução do espiritismo lá fora. Outra coisa também é a resistência cultural e religiosa, principalmente nos países do Oriente Médio, né? Os países islâmicos, eles não permitem, não podem entrar espiritismo lá. É interessante isso, né? Nós aqui deixamos, não tem problema nenhum. As igrejas islâmicas aqui no Brasil pode, mas o espiritismo lá não pode, né? Pois é. Outra coisa que confunde muito a difusão do espiritismo no mundo é a confusão com práticas místicas sem base doutrinária. Então, o misticismo no Brasil também é muito forte, mas lá fora é muito. E aí isso não propicia o desenvolvimento do espiritismo em toda a sua estrutura pura. Outra coisa também difícil é as traduções. Lá fora, poucos livros foram escritos espírita lá fora. A maioria é escrito aqui. Então essa tradução tem pouca. A Federação Espírita do Brasil, a Federação Brasileira, né? A Federação Espírita Brasileira, ela tem feito um trabalho árduo de tradução para inglês, para espanhol, dos livros, jogar isso na internet para as pessoas, porque muitos, além da dificuldade de encontrar o livro, né, não há livro na língua deles. Então, há um trabalho árduo que a federação tem feito. Pois é, assim sendo, a evolução do espiritismo lá fora ainda é bastante, vamos dizer assim, bastante lenta. Divaldo fez muito trabalho. Ao longo da vida dele, ele viajou muito por muitos países na Europa,
e desenvolveu muitos pequenos núcleos. Uma casa na Itália, na França, na Inglaterra, normalmente brasileiros, que reservou um canto da casa para ali fazer reuniões doutrinárias e acaba sendo criado um centro espírita. Mas centro espírita que nem nós temos aqui no Brasil é pouco, infelizmente é pouco. O papel do espiritismo, é importante que a gente entenda que ele tem um papel muito forte de convite à autoeducação, ao seu autodescobrimento. Eu escrevi ali no meu textinho, liberta do medo da morte, explica a lei de causa e efeito, né? Então, é interessante não haver essa procura lá fora pelo espiritismo, essa não compreensão do profundo sentido espírita. Por que isso não acontece? Por causa do materialismo, por causa da força das outras religiões lá fora. E isso segura um pouco o contexto espírita. Porque veja você, a França tem ainda alguns centros ativos. Lá existe a Union Spirite François et Francophone. A tradução que minha, desculpa, não é lá grande coisa. E essa União Espírita Francesa, vamos falar assim, né? Union Spirit François, a União Espírita Francesa, não sei se eu falei correto a palavra em francês, ela tem feito um trabalho grande, mas a conscientização do povo francês ainda é pequeno. Nos Estados Unidos existe o United States Spirit Council, Conselho Espírita Americano, que tem uma forte presença de brasileiros. Então você vai ter centro espírita em Miami, Orlando, na Flórida, muito centro espírita na Flórida, um pouquinho na Califórnia, um pouquinho em Boston, em alguns pontos onde tem em Nova York, onde tem uma concentração de brasileiros. Eu pesquisei, eu não encontrei assim centro espírita nos Estados Unidos que não tenha brasileiro, que não tenha um brasileiro por trás. Então, você entendeu o papel do brasileiro? O país nosso é problemático, não dá muita força para a população, as pessoas desistem do Brasil, vão embora, muitos são espíritas e vão trabalhar o contexto espírita lá fora. Muito interessante isso. Na Europa, eu anotei ali, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, são alguns países que têm alguns centros espíritas. Repito, na Ásia, praticamente nada, devido a esse bloqueio cultural religioso. Na América Latina, nós vamos ver centro espírita na Argentina, na Colômbia, Uruguai, na Venezuela, com toda a problemática, ainda tem centros espíritas lá, mas continuam dizendo forte aqui no Brasil. Na África lusofona, Angola, Moçambique, Cabo Verde, em função de falar em português, então facilita bastante, há uma pequena expressão de centro espírita. Resumindo, o espiritismo no mundo ainda está engatinhando. Caramba! E aí? Pois é, pessoal, está engatinhando. Existem no Brasil aproximadamente 15 mil centros espíritas. O último censo detectou isso. Como também detectou uma diminuição da procura das pessoas por centro espírita. O que acontece? Muitas pessoas estão indo atrás do centro espírita para resolver seus problemas e acredita que os espíritos vão fazê-lo. E espera do médium, do núcleo espírita, uma coisa mágica, um milagre. Algumas religiões oferecem muitos benefícios materiais e com isso atrai pessoas. O espiritismo não oferece nenhum benefício material. Muito pelo contrário, o espiritismo fala: o que você vai ser depende só de você. Eliminar essa doença, você vem aqui no centro, você vai tomar passe, você vai melhorar. Você vai tomar remédio, você vai melhorar.
mas a verdadeira cura depende de você. O pai da medicina, está me fugindo o nome dele agora, ele disse uma vez, antes de tentar curar alguém, pergunte se ele quer realmente ser curado. Muitas pessoas não querem. Querem da boca para fora, quer tomar o remédio e ficar bom, mas não vai fazer nada para a mudança. E isso atrapalha. O Espiritismo não tem nenhum benefício imediato. O Espiritismo nos ensina. O Espiritismo é uma doutrina que vai nos ensinar que tudo depende de mim. Deus nos ama? Sim. Deus quer o nosso bem? Sim. Jesus é o nosso irmão maior e está atuando no planeta todo? Está. Agora, muitas pessoas, agora me veio a palavra, muitas pessoas esperam milagres, de que as dificuldades sejam tiradas com a mão. E não vai. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tome suas responsabilidades e me siga. Mas eu sempre digo, mas veja, orando, agindo no bem, fazendo essa reforma íntima tão importante, que é um chavão dentro do espírita, vai tirar a cruz das nossas costas? Não, mas vai sim diminuí-la, vai colocar uma rodinha na ponta que ela vai ficar mais leve de ser puxada, vai ser melhorado, vai ser facilitado as coisas, mas vai mesmo. Se você está procurando fazer o melhor de você na sua vida, independente de ser espírita ou não, você pode pensar assim, eu procuro fazer o bem, eu faço, mas no entanto, a vida tá cada dia mais difícil. Não. Se estiver realmente fazendo bem, estiver realmente lutando para modificar o seu interior, se você estiver lutando realmente para construir o reino de Deus dentro de você, as coisas estão melhorando e muito. Talvez você não esteja percebendo. Mas Deus não desampara. Deus nos ama. E é como um pai que vê que o filho está se esforçando e ajuda ainda mais. A dor, ela chega para nos acordar. O espírita não é masoquista. A gente não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. É que o sofrimento, infelizmente, é uma ferramenta que a espiritualidade tem para nos fazer acordar, né? Bom, enfim, hoje, um dos indicativos que nós temos para a difusão do espiritismo, partindo aqui do Brasil, a internet, os audiolivros, as transmissões online, isso que nós estamos fazendo aqui, se utilizando de recurso tecnológico para a propagação da doutrina. Como eu disse no comecinho desse nosso bate-papo, a FEB, ela tem feito muitas traduções e conteúdos digitais para permitir que as pessoas tenham acesso. Existe o Conselho Espírita Internacional, criado em 1992, que tem feito muito trabalho também ao redor do mundo para a propagação da doutrina. Então nós, enquanto espíritas, vamos lembrar uma frase do Emmanuel que ele diz assim: a maior caridade que você pode fazer para a doutrina espírita é a sua propagação. Evidentemente que a maior caridade que você pode fazer para com o ser humano é a caridade, né? A caridade, ou seja, a forma de falar, de ouvir, o respeito à criatura humana, é um primeiro momento para essa caridade. Claro, o benefício material que você possa dar para uma pessoa que esteja precisando é maravilhoso, o aconselhamento, estender a mão para aquele que está precisando, tudo isso é facetas profundas da caridade. E sem ela, nós não somos nada. Podemos ter fé, podemos ter esperança, podemos ler muitos livros, um monte de coisa. Mas se nós não tivermos caridade, não vai acontecer nada. Não sou eu que estou dizendo isso. Está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar sobre, ele usa a palavra amor, né? Amor, caridade, é sinônimo um do outro, não é verdade? Pois é. Então, a gente, quando analisa como anda o espiritismo no mundo, de uma certa forma assusta um pouco, mas temos que confiar. Vamos fazer a nossa parte.
Vamos orar, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, fazer o bem, ser um agente de transmissão de valores ético-morais, né? Então, nós podemos pensar o quê? A expansão é desigual com relação à doutrina. O vigor maior é no Brasil e o mundo lá fora é um desafio. O futuro depende da vivência moral dos espíritas. Então, a propagação do espiritismo do Brasil para o mundo depende da vivência moral nossa. Aí eu achei um textinho aqui que eu achei muito interessante. Mais do que difundir ideias, é necessário exemplificar princípios. O mundo ainda conhecerá, no tempo certo, a grandeza da doutrina espírita. Quando isso ocorrer, será pela força silenciosa da vivência moral e não pela imposição das palavras. Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Não é imposição de palavras, não é falar bonito, é toda aquela, né, aquela coisa. Não. É o exemplo. O dia que o Brasil sair desse momento tão difícil que ele está vivendo e começar a mostrar qualidades morais, o povo começar a se preocupar em fazer a sua mudança íntima, em amar, em perdoar, em ter comportamentos éticos. Ora, que isso acontecer, a propagação da doutrina explode. Porque não tem nada nesse mundo que convence mais do que a vivência moral. O respeito, ele é, dentro de um contexto espiritual, o respeito vai aparecer dentro das bases ética-moral. O respeito na violência está para quem tem a arma melhor. O respeito nos contextos políticos é aquele que tem o mando, aquele que, né, que manda, que impõe, que tem tudo do lado dele. Aí é um outro tipo de respeito. É o respeito pelo medo. Agora, o respeito pela moralidade, ele é o exemplo. Então, ele gera admiração e gera vontade de seguir também. Pois é isso. Estamos aqui, então, vendo que a propagação da doutrina às vezes parece que está em passo de tartaruga e está diminuindo. Não sei. Vou ser sincero com vocês. Para mim, essas pesquisas, elas têm todo um efeito político-religioso. Não acredito nessa diminuição da doutrina espírita no Brasil. Eu posso estar enganado. Eu não acredito. Tá? Eu acredito sim que a doutrina de Jesus está crescendo cada dia mais. Mas isso, o tempo dirá. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o nosso próximo programa.